Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos, boa semana a todos. Por aqui, Max Braga, e nesse canal aqui, Morning Call, todos os dias, informações financeiras para você começar o seu dia bem, fazer bons negócios. Se gostar, já sabe, né? Se inscreve, deixa o like e continua acompanhando aqui os conteúdos do canal, tá bom? Bora lá então. Início da semana será, sim, com o ambiente global mais sensível ao risco, porque a influência da geopolítica ali na questão do Oriente Médio é bastante latente agora. O impasse ali nas negociações entre Estados Unidos e Irã ganha mais novos contornos, né? O Irã também manteve a restrição de navegação lá no Estreito de Hormuz, pressionando ainda mais aí os preços da energia. E isso tudo aumenta a percepção de risco pelos mercados, tá? Então, sim, o Brent, que é o petróleo, né, deve chegar a níveis mais elevados novamente essa semana, enfim, caso não tenha nenhuma reviravolta aí nas questões das negociações. Já falo até um pouco mais sobre isso, tá? O fechamento, inclusive, para a gente já passar aqui para o começo da semana de sexta-feira, já apresentou um pouco disso. O Ibovespa ele recuou 0,33%, já mostro os números. É um movimento moderado de ajuste também ali no Ibovespa, ainda se ajustando, né? Chegou ali perto dos 200 mil e depois só ajuste, né? Enquanto os mercados americanos tiveram um desempenho alto, tá? Misto, mas alto ali, principalmente na Nasdaq, que subiu 1,63%. E o S&P subiu também 0,80%. Já o Dow Jones, que é as empresas mais antigas ali, ele caiu o índice 0,16%. É difícil acontecer dessa forma, assim, né, uma disparidade grande entre a Nasdaq e a Dow Jones, mas ocorreu. No campo macroeconômico dessa semana também é muito importante, porque super quarta nessa semana, decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil ao mesmo tempo, isso evidentemente na quarta-feira. E eu já falo um pouco mais sobre, mas é esperado, né, que caia 0,25 aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos que seja mantida a taxa de juros. Esses eventos devem orientar aí a dinâmica da curva de juros globais, tá, e locais também. Especialmente em relação à incerteza ligada às commodities, tá? Ainda mais no Brasil a gente tem o IPCA 15 e o PIB da zona do euro para ser divulgado. Então são dados todos que formam ali um conjunto de informações que vão orientar as políticas monetárias, tá? Bom, até passando já aqui para o campo do dia de hoje, os futuros eles operam agora em baixa nessa segunda-feira, principalmente lá fora, né, que tiveram fortes altas, pelo menos nos Estados Unidos. E a gente tem também mundo afora mais misto, tá? A gente já vai falar sobre o impasse geral das negociações do Irã em relação ao Estreito de Hormuz, é o que está pegando ainda, tá? A incerteza ela é forte e aconteceu inclusive no sábado, que o Donald Trump cancelou os planos de enviar o Steve Witkoff e o Jared Kushner ao Paquistão para negociações então de cessar-fogo com o Irã, observando que isso pode ser feito por telefone. Tá? Eu li em outros locais que depois a pessoa lá do Irã ir embora do Paquistão, enfim. Fica esse jogo de narrativas e a mídia também não ajuda em nada. Bom, Estados Unidos, a temporada de balanço dessa semana é quente porque 5 empresas das 7 magníficas reportam os seus resultados nessa semana e aumentam as expectativas ali de fortes ganhos no mercado de tecnologia. Tá? Vou trazendo os números delas a cada divulgação. Já a decisão de política monetária que sai na quarta-feira, a taxa esperada é 3,75, manter.
tá? E isso depois também o aguardado discurso do Jerome Powell, que já está nas suas últimas lá também, tá? Vai falar sobre orientar a política econômica, os próximos passos, etc., mas só que não, né? Vai ser substituído. Normal, chegou o tempo dele. Dow Jones Futuro, então, 0,18, S&P Futuro 0,15 e Nasdaq Futuro 0,12. Já na Europa, os mercados operam sem uma direção única, após relatos da proposta então de paz feita pelo Irã, além das reuniões dos bancos centrais. O Banco Central Europeu, o BCE então, e o Banco da Inglaterra divulgam divulgam as suas mais recentes decisões de política monetária na quinta-feira. Saberemos juros no Brasil e Estados Unidos na quarta, na quinta temos lá o Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu. Tá? Economistas esperam que as taxas fiquem inalteradas. Os números então do mercado, estoque 600 0,18, Alemanha mais 0,14, estoque 600 cai, tá? 0,18. Reino Unido cai também 0,20. Na França também praticamente 0 a 0, mas sinal positivo 0,06. E na Itália o MIB cai 0,12%. Os mercados na Ásia e no Pacífico fecharam mistos, um destaque então para o Japão e Coreia do Sul, batendo recordes ali de fechamento, e investidores por lá ignorando aí as questões dos impasses entre o Irã e Estados Unidos. Tá? Xangai 0,16% de alta, Hong Kong, Japão 1,38%, Hong Kong 0,20%, esse de queda, Índia 0,95% de alta e Austrália 0,23% de queda. Tá? Preço das commodities, então, um impasse ali, que eu já falei bastante vezes nesse Morning Call ainda, permanece, então os preços devem se manter altos, inclusive agora subindo bastante. O minério de ferro na China fechou estável, né, a última vez, que a posição dos estoques, então, antes do feriado, compensou o aumento das remessas, tá bom? E então o petróleo Brent opera agora em 2,72 de alta a 108 dólares e 20 centavos o barril, bem alto o preço. E o minério de ferro lá na bolsa da Lian fechou no 0 a 0, 0 a 0 de verdade, tá? Aquele bola mesmo. Vamos dar uma passada aqui rapidamente nos números de outros dos indicadores finais aqui que eu sempre passo nas manhãs. Então o Bitcoin opera agora em 0,41% de queda aos 77.781 dólares a unidade. Segunda-feira, vai pessoal, tá engrenando ainda, né? O dólar ele continua abaixo dos R$5, tá? Então continua aberta aí a janela, quem sabe, de dolarização, fica a dica. E o índice do dólar, que é o DXY, a cesta de moedas em frente ao dólar, o dólar se desvaloriza agora 0,25%. Tá? Pode ser que hoje não tenhamos aí um dólar forte. Outra coisa aqui, então, o Ibovespa, né, fechou 190.745 com 33% de queda, isso lá na sexta-feira. E aqui na tela estão as maiores altas e as maiores baixas. E aí essa matéria aqui me chamou a atenção, né? Economistas veem corte de 0,25 pontos na Selic, mesmo com expectativa maior de inflação. Será, pessoal? Bom, o xadrez então do Copom vai ser definido, mais uma jogada agora nessa quarta-feira. Claro que aqui tem uma série de informações. Eu particularmente, a Max, que é assessor de investimentos, que não participa do Copom, que só vê as coisas acontecerem e participa do mercado aqui de uma forma muito singela, né? Eu acredito que não deva ser cortado os juros, não precocemente, né? Assim no caso, em relação a como a gente está com a inflação subindo ainda, né? Mas, enfim, vamos ver. Eu vou deixar essa matéria aqui na descrição do vídeo com algumas projeções e aí vocês leem e tiram as suas conclusões. Inclusive, né,
Morgato da XP, Margato da XP aqui, ó. Espera um corte de 0,25. Eu trabalho para XP, né? Para XP não, para um escritório credenciado a XP. Enfim, eu trabalho no ambiente da XP. XP acredita num corte de 0,25, tá? Vou deixar a matéria na descrição do vídeo, vocês leem ela e tirem as suas próprias conclusões, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então, claro, né? Peço aqui para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, etc, etc. Mas o principal, críticas, sugestões, negativas, positivas, caixa de comentários. Tudo bem? Ficamos por aqui então. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Um forte abraço a todos, bons negócios. Tchau.